Eu tenho uma alma rebelde, de vez em quando eu sou assim, um pouco transgressora. Eu quis propor uma brincadeira e vou intercalar um pouco da minha fala com uma referência de liderança feminina. Não era da advocacia pública municipal, para nosso azar, mas podia bem ter sido. Vou intercalar a minha fala com umas lições de Ruth Bader Ginsburg. E, na verdade, fazendo isso, eu quero apresentar um modelo àqueles que estão chegando e que talvez não tenham tanta familiaridade com a Ruth ou com a caminhada toda que a gente vem percorrendo. E aqui já me valho de uma frase dela. A primeira frase que vou utilizar é a referência que ela faz aqui. Todas as pessoas devem se importar com as próximas gerações. E isto foi refletido nas falas que me antecederam, né? Tanto da Lilian quanto da Cristiane. Eu queria falar sobre um aspecto específico, que é a responsabilidade especial que instituições de elite, como são as advocacias públicas, têm neste tema da posição da mulher e das lideranças femininas. E aqui, quando falo em instituições de elite, estou falando no melhor sentido que se possa conferir a essa palavra, porque temos que reconhecer que as instituições de advocacia pública congregam uma elite. As pessoas que tiveram acesso à formação, à preparação para o concurso, né? Então somos mesmo uma instituição de elite. E é bom que seja assim, porque é preciso que haja uma elite intelectual subsidiando a atuação do Estado no cumprimento dos seus compromissos finalísticos postos pela Constituição. Então não é nada de que a gente deva se envergonhar, mas é uma característica da nossa instituição que a gente deve ter em conta. Vou falar então um pouco sobre a responsabilidade especial das instituições de elite, como são as advocacias de Estado, não num tom pessimista, mas de novo iluminada por uma frase da Ginsburg, que dizia: lute pelas coisas que importam para você, mas de uma maneira que conduza outros a se juntarem a você. E como a advocacia pública ocupou a minha vida, tem ocupado a minha vida pelos últimos 33 anos, vou completar 33 anos de advocacia no próximo dia 5 de julho, luto por ela, pelo aperfeiçoamento dela, e quero com isso seduzir outras pessoas para estarem nessa mesma empreitada. Bom, primeiro ponto para falar sobre esta responsabilidade especial é a gente se dar conta de que nós temos uma falsa percepção do tema do lugar da mulher no âmbito das nossas instituições. E vou explicar por quê. Nossas instituições são constituídas à base da seleção por concurso, que é alguma coisa que sempre é apresentada para nós como neutra na perspectiva de gênero. Porque, afinal, concurso público é concurso público, estamos todos concorrendo em igualdade de condições e vencerá o melhor, né? Ou vencerão todos aqueles que alcancem um patamar de suficiência, independente de gênero, né? Então, a gente ingressa nessas instituições a partir desta construção, que muitas vezes é confirmada pelo volume de aprovados que são mulheres, né? E aí a gente diz, olha, tá vendo como ela é neutra na perspectiva do gênero? Olha lá, metade dos aprovados são mulheres, né? Então a gente entra a partir desta percepção. E alguns dados estatísticos confirmam isso. Eu estava me preparando para conversar com vocês e verifiquei em dados de março de 2021, dados recentíssimos. Na AGU, por exemplo, 44,4% são mulheres, né? Se a gente for consultar o diagnóstico de participação feminina editado pelo CNJ de 2019, envolvendo naturalmente ao Poder Judiciário, há também uma evolução na participação das mulheres. De 24,6% em 1988, passamos a 38,8% de mulheres. Agora, este mesmo relatório aponta, e isso corrobora o que foi dito pelas colegas que me antecederam, que nos tribunais superiores o quadro não é o mesmo. Mais ainda, segundo esse mesmo relatório do CNJ, a presença feminina nos tribunais superiores caiu nos últimos 10 anos, de 23,6% para 19,6%. Isso permite a gente verificar que a presença feminina é significativa e é um dado, mas está longe de ser um dado definitivo. Porque a gente tem uma dupla assimetria, tendo em conta o quadro nacional.
Quer dizer, a proporcionalidade da população feminina não se retrata na composição das instituições, salvo alguma exceção, que só confirma a regra, e o acesso às posições de liderança, menos ainda se confirma. E aí falo da realidade do meu estado e da minha instituição. A Procuradoria-Geral do município completou esse ano 35 anos. Né? Ao longo de 35 anos, nós tivemos um procurador-geral mulher, que foi a doutora Sônia Rabelo de Castro, cujo comando tive a honra de servir já na Procuradoria do município. A doutora Sônia Rabelo de Castro é um ícone na PGM do Rio, porque foi a primeira colocada do primeiro concurso, a primeira procuradora-geral da carreira e mulher. Né? Então, Sônia nos deu uma sinalização de que teríamos um determinado desdobramento que o restante da vida da instituição não confirmou. Não é diferente no âmbito do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado, se a gente considerar como origem a data da fusão, ela tem 46 anos de instituição e teve uma única Procuradora-Geral mulher, doutora Lúcia Leia, também profundamente identificada com a advocacia pública, presença importante na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, mas foi a única que lá chegou. Né? Então, nós temos esta circunstância que demonstra que ainda há muito o que mudar. Mas, de novo, vou me socorrer de Ginsburg. Ginsburg diz lá, geralmente, a mudança na nossa sociedade é incremental. Mudança real e duradoura acontece um passo de cada vez. E é por isso que nós estamos conversando sobre esse assunto, né? Porque é preciso dar um passo todos os dias, um de cada vez, para que essa mudança possa se consolidar, né? Ainda que de maneira incremental, ainda que lentamente, mas se consolidar como tendência. E por que isso é relevante no âmbito da advocacia pública? Por que precisamos discutir a presença das mulheres na advocacia pública e as lideranças femininas? Dizia o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto que a função, eu gosto muito dessa expressão, acho que era iluminada do Diogo, como tantas outras, né? O Diogo era um homem adiante do seu tempo. Mas dizia o Diogo, a função principal da advocacia pública é a zeladoria da juridicidade. Olha que ideia extraordinária, né? E se o nosso papel principal é a zeladoria da juridicidade, e se a igualdade é vetor estruturante da matriz constitucional, seja da administração pública, seja do Estado, a gente precisa ter a igualdade como uma das primeiras coisas a serem objeto do nosso zelo e atenção. Né? E se essa ideia de igualdade como reconhecimento, né, agora descoberta pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de vez em quando o ministro Barroso gosta de falar sobre isso, né, igualdade como reconhecimento, né? Mas a igualdade como reconhecimento ela jamais vai poder alcançar de maneira satisfatória as minorias ocultas se ela não alcança ainda aquelas que são quase a maioria, que são as mulheres. Né? Então, o nosso dever de zeladoria da juridicidade atrai o necessário cuidado para com a igualdade, e a igualdade como reconhecimento atrai a necessidade de que a gente consiga o reconhecimento da posição da mulher neste contexto, seja da atuação da administração pública, seja da advocacia pública em particular. Por isso, nos dedicamos a refletir sobre esta questão. Né? Só um recadinho adicional. Se você gostou desse comentário, se você acha que ele te ajuda, se você quer voltar ao canal, não esqueça de assinar, né? Tem aqui um vermelhinho escrito subscribe, né? E toca o sininho, porque assim, cada vez que eu postar alguma coisa nova aqui no canal, você vai receber uma notificação e pode acompanhar. Vai lá, assina, toca o sininho, que assim a gente continua conversando.